Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um estudo que eu estou realizando sobre modelagem de soldas por elementos finitos. Então a gente vai fazer um estudo aqui preliminar de soldas por elementos finitos. Esse é um estudo que eu estou ainda no começo, tá? Não é algo tão simples também, mas não é tão também complexo. Modelar solda traz algumas dificuldades porque ela gera alguns pontos de singularidade, ou seja, pontos de tensão que tendem ao infinito, e aí que devem ser aplicadas estratégias para evitar esse tipo de comportamento da estrutura, né? Então, bora começar. Bom, pessoal, para fazer esse estudo, eu vou utilizar este exemplo aqui do livro do Shelley. Esse livro aqui, eu vou até mostrar para vocês a capa, né, de qual livro que eu estou falando. The Mechanical Engineering Design, esse aqui é de 2015. Livro muito bom do Shelley. Tá? Aqui no capítulo que fala de welding, ou seja, de soldas, aqui tem toda a teoria por trás, né, da metodologia de cálculo das tensões de cisalhamento na solda, e aí a partir daí dimensionar a altura do filete da solda. Aí se vocês quiserem dar uma olhada nessa teoria, vocês vão reparar que na própria teoria é avisado que isso aqui é uma aproximação e, enfim, isso aqui é um modelo analítico que diz ser conservador para fazer o cálculo da solda. A partir da tensão na garganta da solda, né, que seria essa seção aqui, ó, de D até B. Tá, essa é a forma clássica de cálculo, inclusive eu trabalho bastante com estruturas metálicas e é dessa forma que eu faço o cálculo também do filete de solda de forma analítica. Tá? E aí a gente vai utilizar esse exemplo aqui, ó, para fazer o nosso estudo. Esse exemplo aqui. Então a gente tem aqui essa placa, né, que seria como se fosse uma viga, uma força aplicada aqui na ponta dessa placa. Essa placa tem essa espessura de 3/8 de polegada. E ela tem uma solda aqui dos dois lados de 3/8 de polegada de altura do filete de solda. Tá? Aqui tem o que é pedido no exercício. E aqui tem o exercício resolvido. Tá? Eu já vou voltar aqui nesse exercício para a gente dar uma olhada em como que ele é resolvido. Mas antes eu vou mostrar para vocês o modelo final que a gente vai desenvolver aqui. Tá, então esse é o modelo final que a gente vai desenvolver. Notem que existem aqui alguns corpos, né? E aí eu vou explicar o porquê que eu dividi esse modelo em diversas partes. Tá? Então, se vocês forem reparar aqui em Geometry, a gente tem alguns domínios aqui, alguns corpos. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui e esse aqui, essa seria a nossa viga. Né? Por que eu dividi ela em duas partes? Né? Porque essa parte aqui eu quero usar outro tipo de elemento e refinar um pouco mais. Tá? Então por isso que eu fiz essa divisão. Então, lá no Space Clean, quando a gente for construir a geometria, eu vou usar um recurso para o software entender que, na verdade, essas duas partes são a mesma coisa. Só que aqui vai facilitar eu ter dividido em duas partes, porque aí eu vou poder usar outro tipo de elemento. Vocês vão ver mais pra frente como. As soldas, os filetes de solda estão aqui, ó, dos dois lados. Que são esses filetes que estão mostrados aqui, ó, 3/8 de polegada dos dois lados, do lado do operador e do outro lado, que é justamente o que foi feito aqui. E aí, esse bloco aqui, na verdade, foi só a parede onde eu gastei essa barra. Tá? E aí, de novo, esse bloco eu dividi em duas partes. Ó, se vocês repararem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Essa parte aqui, ó, se eu der um hide body, vocês vão ver que tem essa parte aqui.
e o resto. Na verdade, esses dois caras aqui são a mesma coisa, só que eu dividi em duas partes, justamente para refinar mais aqui essa parte do domínio, que está mais perto da onde acontece os maiores gradientes de tensão, e aqui essa parte eu vou refinar menos. Tá? Já mostrando para vocês como que vai ficar a malha. Vai ficar dessa forma. Daqui vocês já começam a entender o porquê que eu dividi esse domínio em várias partes. Tá? Então essa parte aqui que é mais simples, eu coloquei elementos hexagonais, que são mais uniformes, uma malha muito boa, que nem precisa estar muito refinada, porque já que é uma geometria bem simples, então dá para criar esses elementos assim e ainda obter resultados bons. Já que é onde a gente vai ter os gradientes maiores de tensão, aí eu já refinei mais a malha e usei elementos tetaédricos, que é geralmente recomendado para locais da geometria onde a gente tem uma descontinuidade maior, que é o que acontece aqui, tá? E aqui também, né? Nos filetes de solda, eu dividi cada filete em 3 partes. Porque aqui na parte de cima e na parte de baixo é onde a gente vai ter os maiores gradientes de tensão, então foram os locais onde eu coloquei mais elementos, né? Se vocês forem ver aqui, a gente tem mais elementos aqui nessa parte do que na parte central do filete. E outra coisa é que nosso filete tem um raio aqui. Tá? Justamente esse raio, ele tem a ver com a estratégia que a gente vai usar para modelar o filete. Tá, então eu vou deixar aberto esse modelo porque vai ser a nossa referência, tá? A gente tem que chegar em algo parecido com aquilo. Agora, eu só vou mostrar para vocês, pessoal, qual vai ser a estratégia de modelagem desse filete, tá? E depois a gente vai para esse exercício aqui, a gente vai ver como que ele resolve analiticamente o exercício. A estratégia para a gente modelar esse filete é chamada de Effective Notch Stress Method, tá? Só uma observação aqui, se a gente modelasse esse filete olhando de cima, como sendo um triângulo aqui, sem ter este raio, aqui haveria uma descontinuidade da geometria, o que provocaria uma singularidade, ou seja, aqui apareceriam tensões tendendo ao infinito. Quanto mais a gente refinasse a malha, mais subiria essa tensão. Ou seja, esse modelo não estaria captando as tensões nessas regiões aqui, ó. Nesse lado que são os notches do filete. E nem aqui na raiz, né, que seria essa parte aqui da solda. Tá, então aqui, ó, notch, e aqui seria a root, que seria a raiz. Então nesse estudo aqui, eu vou até disponibilizar para vocês, ele mostra, ele fala sobre tudo isso, né? Então, se a gente não colocar esse raio, tende a gerar um ponto de singularidade, onde as tensões tendem ao infinito. Então, para que isso não aconteça, a gente deve colocar aqui o raio de 1 milímetro nesses locais aqui, onde tem os notches, inclusive as raízes. Nesse caso aqui, que é um primeiro modelo que eu fiz para um primeiro estudo que eu estou fazendo, eu só criei esse raio de 1 milímetro nos notches, que são essas regiões. Na raiz, ainda eu não fiz com com um raio de 1 milímetro. Tá? Mas para captar as tensões aqui nessa região, o mais ideal seria fazer o que está mostrado aqui nessa figura. Aqui ele mostra como que se faz o cálculo desse notch radius, que na verdade ele mostra como que se chega nesse 1 milímetro aqui, então não interessa muito pra gente, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é interessante. E aí a modelagem por elementos finitos aqui, então não é só para filete de solda, aqui você vê que é aplicado para outros tipos de solda também. Tá? Aqui ele mostra como que você faz o raio de 1 milímetro na raiz. Tá? Então você pode fazer um canal aqui, ó, se vocês forem ver, um canal e com esse raio de 1 milímetro na raiz. Ou pode ser através desse canal dessa forma. E o shape. Tá? Existem essas duas estratégias. E outra coisa que é bem interessante que eu achei aqui é o tamanho recomendado dos elementos nas regiões onde a gente vai ter os notches, né? Se forem elementos hexaédricos com a função de forma quadrática, que é o que a gente vai usar sempre, aí
o tamanho dos elementos de 0,25 milímetros para uma espessura mínima entre as partes que estão sendo conectadas de 5 milímetros. No nosso caso, a espessura vai ser muito maior do que essa, tá? Inclusive, uma coisa que é interessante, se a espessura das partes que estão sendo conectadas, ou seja, se essa espessura aqui ou essa espessura aqui fosse menor do que 5 milímetros, na verdade esse raio teria que ser de 0,05 milímetros e o tamanho do elemento teria que ser menor também. Tá, então, no nosso caso, a gente tem que obter ali elementos num tamanho... Idealmente, a gente teria que obter elementos num tamanho de 0,25 milímetros na região dos notches. Tá, aqui ele só mostra os tipos de elementos. Tá, então, os hexaédricos quadráticos, eles são esses aqui. Claro que isso aqui está num plano, né? Um hexaédrico seria o tridimensional. Só que eles possuem os mid-side nodes, que seriam esses nós aqui no meio termo. Isso para conseguir gerar a função de forma de segundo grau. Né? E os tetaédricos também têm esses mid-side nodes. Bom, outro estudo mostra que a modelagem de um filete de solda, aqui no caso, usando essa estratégia do raio na raiz também. Eu achei bem interessante. Isso é uma melhoria que eu quero fazer depois, inclusive. Tá, então, ele faz os raios de 1 milímetro. Inclusive, acho que tem uma imagem melhor aqui. Aqui, ó. Ele faz esses raios de 1 milímetro nos notches. Tá? Aqui e aqui. E aqui ele gera uma entrada aqui com um gap de 1 milímetro, 0,01 milímetro. E esse círculo aqui. Que seria essa parte aqui, que seria a raiz. Tá? Então, ele modela isso. E obtém os resultados ali de tensões ali nesses locais, né? Que ali, obviamente, vai ter acúmulos de tensão que o cálculo analítico, inclusive, não consegue captar. Isso que é interessante da análise por elementos finitos. Tá? De novo, o nosso modelo ele só tem o raio de 1 milímetro aqui no notch e não na raiz. Tá? Eu quero fazer essa melhoria depois e colocar na raiz também, mas por enquanto vamos fazer dessa forma. Gente, vamos começar a modelar já e depois eu mostro como que foi resolvido analiticamente esse problema. Tá? Depois a gente vem aqui para esse exercício que é bem rápido de ver. Vamos começar a modelar. Eu vou pegar aqui o próprio workbench que eu usei para gerar esse modelo. Tá? Para vocês que vão fazer aí do zero, caso vocês não conheçam como funciona o ANSYS, para vocês criarem para vocês abrirem aqui essa página, venham aqui, caso vocês já tenham o ANSYS instalado, pesquisem por Workbench e cliquem nesse Workbench. E aí, dependendo da versão, vai ter um 2022, 2021, 2019, etc. Cliquem, vai abrir essa página aqui em branco. Aí daí é só seguir o que eu for fazer aqui. Bom, a gente vai fazer uma análise estática estrutural elástica. Então a gente vai usar esse bloco aqui, Static Structural. Eu vou deixar com o nome Static Structural mesmo, mas se vocês quiserem renomear, é só clicar 2 vezes aqui e dar o nome que vocês quiserem. E aqui, agora eu vou criar a geometria. Tá? Então, para isso, cliquem 2 vezes em Geometry. Ele vai começar a abrir o Space Clean. Gente, eu vou deixar como referência o outro projeto porque foi um pouco difícil eu conseguir gerar essa malha aqui, tá? É um pouco complicado. Inclusive, uma das coisas interessantes desse vídeo vai ser as técnicas que vocês vão ver para geração de malha, que é bem interessante. Bom, aqui eu vou deixar o eixo Z, eu vou girar aqui com o scroll do mouse, para deixar o eixo Z para cima e o XY no plano horizontal. Tá. E eu vou apertar aqui nessa ferramenta Select New Sketch Plane, e aí eu vou selecionar o plano XZ, ó. Coloco o mouse aqui nesse quadrante, aperta com o botão esquerdo e venho aqui nesse olho só para deixar olhando
de frente com o plano. Eu vou começar a desenhar a nossa viga, que seria essa viga aqui. Tá? Observem que aqui está em polegadas, então eu vou mudar aqui ó, em File, Options e Units, e aqui eu vou colocar Imperial. Aí pronto, agora vai estar em polegadas. Vamos desenhar aqui então essa viga, começando desenhando um quadrado. Tá? A partir do momento que, bom, eu aperto aqui no Rectangle, ou posso apertar o R como atalho, aperto na origem com o botão esquerdo, arrasto e solto o mouse. A partir daí, ele deixa eu controlar qual vai ser essa medida de altura e largura. Aperto o Tab para alternar entre essas medidas. Tá? A largura é de 6 polegadas. Tá? Eu vou primeiro fazer essa parte aqui, depois eu faço o círculo da ponta. Então, digitem aqui, ó, 6 Tab. A altura aqui ó, é de 2 polegadas. Então, apertem 2 Tab. Pronto, agora pode apertar Enter e ele vai lá e forma o nosso retângulo. Agora eu vou fazer o círculo dessa ponta. Então eu vou selecionar aqui círculo, colocar aqui no centro, vai aparecer esse triângulo aqui mostrando que a gente está no centro, e vir até aqui com o círculo. Aqui eu vou usar a ferramenta Trim Away, e aí eu vou apertar aqui e aqui para tirar essas linhas que eu não preciso. Eu vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse, eu vou apertar círculo de novo, e vou fazer um círculo aqui, que no caso não importa muito essa medida. Tá? Eu vou fazer mais ou menos igual que está ali, ó. Tá mais ou menos aqui desse tamanho, né? Eu vou colocar aqui, ó, 0.7. 0.7 polegadas. Tá ótimo. E aí, agora eu vou fazer eu vou colocar no modo de visualização 3D. Ele vai mostrar aqui que ele gerou essas duas superfícies. Aperta ESC para ele sair da ferramenta Pool, porque ele já vai direto para a ferramenta Pool. Seleciona essa face aqui e dá um Delete para deletar. Agora a gente só tem essa face aqui que é o que nos interessa. Venham aqui nessa ferramenta Pool, apertem com o botão, aliás, antes vamos ver quanto que é a espessura, 3/8 de polegada. Apertem com o botão esquerdo aqui em cima dessa face, só aperta e solta. A partir daí, digitem 3 dividido por 8, Enter. Aí ele já entende que é para fazer esse extrude de 3/8 de polegada dessa forma. Tá, beleza, agora a gente já fez a nossa viga da forma que está aqui. Agora, pessoal, vamos fazer o bloco onde a gente vai engastar essa viga. Para isso, na verdade, eu vou olhar aqui nesse nosso modelo e eu vou ver de quanto que eu fiz. Ó. Eu fiz de 3 polegadas de largura, 4 de altura. Tá? Girem com o botão esquerdo aqui do mouse, venham aqui ó, nessa ferramenta Sketch Mode, selecionem essa face, a partir daí ele começou a fazer um sketch nessa face. Vamos apertar no olho para olhar de frente, vamos selecionar a ferramenta aqui, ó, retângulo, vamos colocar aqui, ó, Define Rectangle from Center, para a gente desenhar o retângulo do centro, vamos colocar aqui nesse centro, e aí é 4/3, né? Então reparem que o que eu fiz aqui foi, eu apertei 4, Tab, 3, e agora eu vou dar Enter para ele fazer o retângulo dessa forma. Tá. Agora, vamos ao modo 3D. E vamos utilizar a ferramenta Pool, que inclusive já está selecionada. Selecionem essa face clicando com o botão esquerdo e soltando, só clica com o botão esquerdo, só para selecionar a face. Segurem Ctrl e apertem nessa face com o botão esquerdo também para selecionar as duas ao mesmo tempo. A partir daqui, ó, selecionem No Merge, para ele não transformar isso tudo num corpo só. E vamos dar o Extrude aqui de quanto? 1 polegada. Só digitei 1, Enter. Pronto, ele fez o extrude de 1 polegada ali.
O problema foi que eu reparei que ele estendeu a viga para trás. Tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vem aqui nessa ferramenta Split Body, que é para cortar um corpo. Selecionem esse corpo. E aonde a gente vai cortar, vamos selecionar esse plano aqui, ó, dessa face. Aí ele corta bem ali. Pronto, agora olha só. Se eu esconder a viga, apertando aqui para esconder, ó, a gente tem esses dois corpos aqui. Tá? Que inclusive eu vou unir eles. Então, ó, venho aqui nessa ferramenta Combine, seleciona esse corpo, aperta aqui, ó, para ele combinar, selecione esse corpo. Pronto, ele combinou e virou um sólido só. Agora, gente, deixa eu mostrar a viga aqui de novo. Vamos fazer os filetes de solda agora, tá? Para isso, venham aqui nessa face e selecionem Sketch. Pronto, ele fez um sketch aqui. Agora vamos olhar de cima. E aí vamos fazer o filete. Para isso vamos pegar a ferramenta de linha. E aí, ó, coloquem o mouse. Bom, quanto que é esse filete? Ele é de 3/8 de polegada. Coloquem o mouse aqui nesse vértice. Apertem Shift. E aí andem com o mouse para a direita. Observem que ele gera uma coordenada X e Y do ponto onde a gente vai começar a linha. Eu quero começar essa linha aqui a 3/8 de polegada para a direita. Observe que ele está com sinal negativo, então eu vou colocar -3 dividido por 8. Beleza, agora, de novo, coloquem o mouse aqui nesse vértice e apertem Shift, só para a gente ter aquele vértice como referência. Deem Tab para ir para aquela coordenada e aqui é positivo mesmo, 3/8 de polegada. Enter. Pronto, ele já fez essa linha aqui. Agora só vamos fechar o filete dessa forma. Mesma coisa aqui desse lado. A gente vai apertar. Não precisa nem apertar Shift. Clique com o botão esquerdo aqui para a gente começar a fazer uma linha já. Aqui coloca em 3/8, Enter. E aqui sim eu vou ter que usar o Shift. Ó. Shift para cima. Aqui está negativo. Ó. Tab para ele ir para outra medida. -3 dividido por 8. Enter. E aqui fecha o triângulo. Beleza, a gente já fez os dois triângulos da solda. Eu vou colocar no modo de 3D. Vou girar com o botão Scroll. E vou... já está selecionada a ferramenta Pull, que é a ferramenta de extrude do Space Clean. Vou selecionar essa face, Ctrl essa face. Para selecionar as duas ao mesmo tempo. Agora eu vou usar essa... primeira coisa aqui, vamos deixar o No Merge acionado para ele não transformar tudo isso em corpo. Vamos usar essa opção aqui, ó, Up To. E aí vamos selecionar essa face. Pronto, aí ele gera o extrude até a face de baixo ali. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma coisa agora. Venham em Display, selecionem todos os corpos com o botão esquerdo, mouse arrastando assim, selecionando todos. Color, Randomize Colors. E aí ele gera uma cor para cada corpo, só para diferenciar. Agora a gente terminou de desenhar a nossa geometria. Se a gente fizesse uma análise por elementos finitos com essa geometria, aqui nessa região, nesse vértice, seria uma região de singularidade. Então, quanto mais a gente refinasse a malha, maiores seriam as tensões nos notches, né? Então a gente tem que gerar aquele raio de 1 milímetro aqui. Para isso eu vou ter que fazer uma coisa. Para isso eu vou ter que unir todos esses corpos, na verdade. Então venho aqui em Design, Combine, selecionem este corpo. E aí venham aqui nesta opção, selecionem o filete, o outro filete e mais esse corpo aqui. Tá? Notem que agora ficou tudo uma coisa só. O sólido virou uma coisa só. Tá? Agora a gente só tem um corpo. Depois a gente vai ter que separar eles de novo. Agora venham aqui na ferramenta Pull, selecionem... Bom, antes, para gerar o raio de 1 milímetro, vamos mudar aqui a unidade para Space Clean Options. Vamos colocar em Metric.
Pronto, agora está em milímetros, porque a partir daqui a gente pode já trabalhar em milímetros. Selecionem essa aresta aqui com a ferramenta Pool acionada e digitem um Enter. Pronto, ele gera um raio de 1 milímetro ali. Selecionem essa aresta com o botão esquerdo, só seleciona, ele fica com a ferramenta de Pool acionada, digitem um Enter. Mesma coisa aqui para esse lado. Seleciona um Enter, seleciona um Enter. Pronto, a gente criou ali esses raios dos notches para não acontecer a singularidade que aconteceria. Agora vamos ter que fazer as divisões desses corpos. Tá? Bom, vamos começar aqui. Vamos dar um split party. Vamos selecionar aqui esse corpo. E aqui nos lugares onde a gente vai cortar, vamos começar cortando aqui. Ó. Vou cortar aqui. Aí eu vou de novo na ferramenta de corte. Eu vou cortar nesse plano aqui. Aí ele já gerou um corte no corpo inteiro aqui. Vou cortar nesse plano aqui também. Tá? Basicamente o filete já está isolado. Ó. Eu vou dar ESC para sair da ferramenta. Então, ó, notem que os filetes eles já estão isolados. Ó. Se eu clicar 3 vezes aqui, ó, ele vai selecionar o corpo inteiro aqui, que é o filete. Mesma coisa para o outro lado. Tá? A viga também já está separada, apesar de que eu quero fazer um corte aqui também nela. E o bloco ele está separado em umas regiões onde eu não queria. Então eu vou aqui em Combine, vou selecionar. Opa, estava com a viga selecionada. Vou dar ESC aqui. Combine de novo, vou selecionar essa parte, vou apertar nessa opção que é para adicionar e vou adicionar essa parte e essa parte. Pronto. Agora, olha só que interessante, ele tem esse filete aqui, ó, o outro filete, o bloco e a viga. A gente poderia inclusive modelar dessa forma, tá? Só que aqui eu acho melhor cortar a viga para fazer daquela forma que está o outro modelo. Tá? E também cortar esse bloco aqui, nessa parte. Para isso, a gente vai ter que criar planos para auxiliar no corte, nesse corte que a gente vai fazer. Tá? Primeiro plano que eu vou criar, ó, selecione essa opção de Build Plane, selecione essa face, e aí ele vai sugerir esse plano aqui bem no meio. Clique em cima dele, pronto. Aí ele gera um plano bem aqui na parte central. Eu vou usar esse plano para cortar ali. Eu vou construir outro plano que é selecionar essa face e essa face aqui. Tá, ele construiu um plano aqui também. Agora eu selecionei essa face, essa, e aí selecionei esse plano aqui. Agora essa face, essa, aqui. Essa face, essa e aqui. Aí ele gera esses planos aqui, que são os planos que eu vou utilizar para cortar esse bloco onde a gente vai engastar a viga. Tá, então agora vamos em Split Party. O corpo que eu quero cortar vai ser esse aqui. E em todos esses planos. Então vamos selecionando cada um desses planos. Começando por esse. Volta para a serra. Esse. Esse. Esse e esse. ESC. Agora reparem que... Ó, vamos agora esconder esses planos. Ó, venho aqui ó, na árvore e... pode deletar os planos. Não, vamos deixar só escondido. Ó, só selecionem aqui. E pronto. Observem que agora esse bloco foi dividido em várias partes, tá? Então, eu vou unir as partes que na verdade não eram para ser cortadas. Então, eu venho em Combine, vou selecionar esse bloco, vou selecionar a opção de unir e vou selecionando aqui todas as partes que eu não queria que fossem cortadas. Opa. Faltou uma parte ali em cima. Combine.
esse com esse. Opa, para unir. Pronto, agora é o que eu queria. Então, opa, tem uma parte aqui atrás também, ó. Vamos combine esse com esse, para unir. Agora sim. Então notem que a gente tem esse bloco de trás e um bloco menor aqui onde eu quero colocar elementos menores na frente, tá? Agora só falta fazer um corte aqui nessa viga. De novo eu vou ter que criar algum plano aqui para me auxiliar onde vai ser esse corte. Tá, bom, para gerar esse plano, na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, clique nessa face, vem um sketch, venho aqui em retângulo, eu vou fazer um retângulo aqui, com a medida qualquer, venho no modo 3D, apertem P para ir para a ferramenta Pool, selecionem esse quadrado, venham com a opção No Merge e vamos colocar aqui 1 polegada, por exemplo. Opa, 25.4. Deixa eu olhar de cima. Tá bom. 25.4 milímetros. Eu só vou usar isso aqui para me auxiliar ali agora para fazer um corte nessa viga. Agora venho aqui em Split Body, selecionem essa viga e selecionem essa face aqui, ó, para fazer o corte. Tá? Beleza, agora venho em P para selecionar a ferramenta Pool, selecionem essa face, apertem a opção No Merge, apertem o botão U para ele ativar o Up To e selecionem essa face aqui. Beleza, ele voltou. Pronto. Dividi aqui da forma que eu queria dividir. Agora no Space Clean só resta a gente fazer uma coisa. Para a gente não ter que ficar gerando contatos ali dentro do Workbench, eu vou fazer com que o software entenda que essas partes aqui, na verdade, é um corpo só. A maior parte delas é um corpo só. É para ele entender que é um corpo só. Ou seja, quando ele for montar a malha, ele vai fazer uma malha contínua. E a gente não vai precisar modelar contatos. É claro que no modelo mais avançado, mais para frente, eu posso querer fazer através de contatos, né? Em algumas partes. Mas aqui no caso eu vou fazer essa estratégia do software entender que isso aqui é uma coisa só. Para isso, só para melhorar a visualização, venham em Display, selecionem todos os corpos, Color, Randomize Colors, e aí ele gera uma cor para cada corpo. Agora venho aqui em Workbench, e aí nós vamos utilizar essa ferramenta Share. Se eu clicar aqui em cima, ele mostra quais são as faces que eu posso dar um share, ou seja, eu vou esconder aqui, por exemplo, essas duas partes. Tá? Então, ó, selecionem essas duas partes dessa forma. Opa. Dê uma virada assim, ó. Se você for fazer a seleção da direita para a esquerda, segurando o mouse esquerdo, só vão até a pontinha ali, vai selecionar esses dois corpos. Clique no botão direito e Hide Others. Aí esconde os outros corpos. Venham em Share e aí ele mostra aonde que ele acha faces que podem ser compartilhadas entre corpos diferentes. Ele achou essa face. Se eu clico aqui com o botão esquerdo, ó, share one face for edges. Ele compartilhou essa face entre esse corpo verde e esse corpo azul. Ou seja, ele vai entender isso aqui como um corpo só. Mesmo que tenha dois corpos aqui. Ou seja, ele vai gerar uma malha contínua entre esses dois corpos, mesmo que eu use um tipo de elemento aqui e outro tipo de elemento aqui. Essa estratégia é muito... É uma estratégia muito legal para você criar diferentes tipos de elementos em regiões diferentes, ou às vezes refinar mais em uma parte do que em outra. E, enfim, é uma estratégia bem legal. Agora vamos fazer o share entre os filetes de solda e essa parte aqui. Tá? Então eu vou pegar aqui os filetes de solda.
Beleza, peguei os dois filetes de solda. De novo eu vou usar o share. Ele vai identificar que existem essas duas faces aqui para eu compartilhar. Eu vou apertar com o botão esquerdo, aqui e aqui. Pronto, ele já fez o compartilhamento. Ele já entende isso aqui como corpo contínuo. Tá, agora eu vou esconder a viga. Escondi a viga. E eu vou tentar achar aquele outro bloco. Esse aqui, ó. Agora eu vou dar um share. Ele identificou essas duas faces. Clica no botão esquerdo, clicou, pronto. Agora só resta, eu vou esconder os filetes aqui, eu conectar esse bloco menor com um bloco maior. De novo, share. Aí ele vai identificar todas essas faces. Aqui eu posso apertar nesse complete para ele fazer o share de todas as faces que foram identificadas. Aí pronto, ele fez. Tá, agora eu vou mostrar todos os corpos. Só vou esconder os planos aqui, né? E notem que eu não dei share entre essa face da viga aqui de trás, que está em contato com o bloco, e o bloco, né? Isso porque a solda, imaginem que a tensão ela vai vir aqui da viga e vai passar pela solda e para o bloco, tá? Ela não vai direto da viga para o bloco, a não ser na parte onde vai estar comprimindo aqui. Que a gente vai aplicar uma força para baixo, isso vai gerar uma flexão, e aí vai gerar tração nas fibras de cima, compressão nas de baixo. Nas fibras de baixo, aí realmente vai estar empurrando o bloco aqui para trás. Nas fibras de cima, não. Nas fibras de cima, só a solda que vai segurar a viga. Tá? Então por isso que eu não gerei essa conexão ali. E dentro do mecânico a gente vai ter que tratar essa conexão aqui. Aí vocês vão ver mais pra frente. Beleza. O Space Clean a gente já terminou de trabalhar. A gente pode fechar o Space Clean. E agora aqui no Workbench, vamos em Model. Cliquem duas vezes em Model. Pessoal, só uma observação, tá? Essa simulação eu estou mostrando mais para vocês com o objetivo de mostrar aí algumas técnicas de refino de malha, de como trabalhar dentro do Space Clean. E enfim, eu não estou mostrando qual é o modelo matemático que a gente está resolvendo, eu não estou mostrando diversas coisas que devem ser feitas aí para uma modelagem de forma correta. Tá. Deixa eu conferir uma coisa. Deixa eu ver se tá totalmente certo. Parece que está um pouco maior. 5 polegadas aqui. Tá. Bom, deve estar. Ali tinha um total de 6 polegadas. Tá certo. Tá certo. Bom, vamos começar agora trabalhando aqui no mecânico, nessa árvore de cima para baixo. Em Geometry, se a gente clicar no mais aqui, a gente consegue ver quais são os nossos domínios. Tá? Então notem que a gente tem aqui esses domínios que a gente foi criando. Em Materials, a gente pode ver que só existe o Structural Steel, que seria o aço estrutural definido aqui dentro do software para a gente usar como material. Não tem problema, porque o material da solda, o material que é feito a viga, é diferente. Só que é um aço diferente. Ou seja, a resistência dele vai ser diferente. Mas o módulo de eletricidade, ou seja, o E, o módulo de Young, e o coeficiente de Poisson é mais ou menos igual, que é o que nos interessa aqui para uma análise estática estrutural. Tá? Então, eu não vou trabalhar aqui com o material certo para cada elemento. Eu posso fazer isso no modelo futuro. De novo, repetindo, esse é o primeiro modelo que eu estou criando aí para começar a estudar, para começar a aprender a modelar a solda no ANSYS. Tá? Bom, aqui em cada corpo
tá definido o material, structural steel, nesse sólido, structural steel, e assim por diante. Em todos está definido structural steel. Aqui a gente tem os coordinate systems, que seriam os eixos de coordenadas que estão definidos aqui. A gente só tem o coordinate system global, que foi utilizado no Space Clean aqui, ali pra gente gerar essa geometria. Ele acabou ficando virado de cabeça para baixo, né? Tudo bem. Ah, não. Aqui é só a gente girar, beleza. Eu queria que o X ficasse para lá, mas tudo bem, isso não vai fazer diferença. Agora, aqui, ó, em Connections, se a gente colocar aqui em Contact, o ANSYS gerou um contato automático entre, ó, essa face... Nossa... Ele gerou um contato entre essa face da viga e essa face do bloco, tá? Não, eu não quero isso, eu vou deletar esse contato automático que ele gerou. Deletei. E depois eu mostro para vocês como que eu vou tratar essa face da viga aqui de trás. Tá? Inclusive eu vou até mostrar depois certinho que face que eu estou falando. Vamos primeiro trabalhar com a malha desse nosso domínio. Tá? Para isso, eu vou aqui em Home, Units. Bom, já está aqui US Customary, ou seja, já está em polegadas. Gente, foi um pouco difícil eu conseguir chegar na malha desse outro modelo aqui. Tá, então, olha, eu esqueci de separar a parte de cima e a parte de baixo da solda. Eu vou ter que fazer isso, gente. Fechem aqui o Mechanical. Abram o Geometry de novo. Deixa eu ver quanto tempo tá. 32 minutos. Tá. Vamos ter que fazer o corte. Ele tá carregando aqui ainda. Vamos ter que fazer o corte aqui. Então, para isso, vamos gerar um plano. Essa opção. Eu vou gerar um plano entre essa face e essa face. Aí fica um plano certinho ali. Seleciona e ele gerou o plano. Essa face e essa face. Clica aqui para gerar o plano. Agora vem em Split Body. Vou selecionar essa solda. Venho de novo no modo seleção e selecione essa solda aqui também. Agora venho aqui em corte, selecione esse plano e esse plano. Pronto. Vou esconder esses dois planos, só para ver se deu certo. Beleza, ele já fez os cortes ali. Venho aqui em Workbench, venho aqui em Share. Ele acabou tirando os shares que tinham dado antes. Ó. Venho aqui nessa vista aqui bem de lado e selecionem aqui, aqui, aqui e de novo, porque é do outro lado. Vou selecionar essa aresta também. Aí selecione esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo. E agora essa face, essa, essa e essa. Fail to share, ele não está conseguindo dar o share ali. Selecionem esse corpo, esse e esse. Clique no botão direito, Hide Others. De novo venho em Share. Opa, ele não pegou. Ctrl Z. Tá, então venho nesse. Selecione o Ctrl. Com o Ctrl segurando. Hide Others. Share. Pronto, agora ele conseguiu. Deixa eu apertar para Show All. Vou não deixar visível os planos. Vou dar Share de novo só para ele mostrar onde que não tá. Aí, beleza. O único lugar que não pode estar com Share é nesse lugar aqui. Então é isso, tá certo agora. Agora vamos fechar aqui.
E vamos abrir o Mechanical de novo. Na verdade, eu fiz cagada. Eu apertei não ali, não era pra ter apertado. Deixa ele tá abrindo o Mechanical agora. Agora venho aqui de novo no Workbench. Venho aqui com o botão direito em Module e Reset. Tem OK. Ele vai resetar o que a gente fez ali anteriormente. Isso é para evitar bugs, tá, pessoal? Porque a gente acabou mudando algumas coisas ali. Às vezes ele dá algum bug. Eu acho que ele fechou. Tá, então eu vou abrir aqui de novo. Bom, agora como próximos passos, isso aqui é o modelo que já está pronto, tá? Ele está abrindo lá o Mechanical. A gente vai montar essa malha com esses recursos aqui. Olhando para essa malha aqui, observem que a gente tem elementos hexaédricos aqui para esse domínio aqui hexaédricos, para esse também, para esse também, e para esse também. A gente tem um pouco mais refinado aqui, mais refinado aqui, tetaédricos nesses dois aqui. Tá, então vamos fazer isso. Bom, deixa eu ver se está tudo certo. Ok, materiais, connections. Vamos apagar aquela conexão que ele faz automática, delete. Ok. E vamos para a malha. Vamos gerar uma malha aí automática do software. Aí ele nem conseguiu gerar a malha. Se a gente vier aqui, ó, bom, eu não vou nem enrolar aqui. Vamos direto ao assunto. Clique no botão direito em Mesh e venham em Clear Generated Data para ele limpar essa malha que ele gerou. Vamos começar aqui, ó, clicando em cima desse cara aqui. Aliás, venham em Mesh, venham aqui na aba de contexto, cliquem em Method, cliquem aqui com o botão esquerdo e selecionem esse corpo, Apply. Esse Method é uma ferramenta para a gente selecionar o tipo de elemento que vai ser utilizado. O Method, eu quero que use elementos Hex Dominant. Deixa eu pegar aqui como referência. Beleza, então a gente teve um Hex Dominant. Na verdade, já vou até selecionar aqui ali a parte de trás, ó. Esses dois corpos aqui, tá? Venho aqui nesse Geometry, apertem Ctrl e selecionem esse corpo aqui também. Apply. Beleza, agora ele tem os dois corpos selecionados. E aí ele sabe que ele vai gerar elementos hexaédricos para esses dois corpos. Vamos definir aqui o body sizing, que seria o tamanho dos elementos para esses dois corpos, de 0.1 polegadas. Tá, para isso, venho aqui em Mesh, Sizing, Sizing. Ele criou um Face Meshing aqui, eu vou deletar ele, foi sem querer. O Sizing, venho aqui no módulo de seleção de corpo, selecionem esse corpo, segurem Ctrl e selecionem esse corpo. Apply. Pronto, ele selecionou os dois corpos. E aqui em Element Size, vamos colocar em 0,1 polegadas. Aí ele sabe que ele vai gerar elementos daquele tamanho. Tá? Inclusive a gente já deve criar os elementos desses corpos aqui. Tá? Então, ó, clique com o botão esquerdo nesse corpo e nesse corpo. Lembrem de deixar o modo de seleção de corpos aqui. Clique no botão direito e Generate Mesh on Selected Bodies. Ele já vai gerar a malha nesses dois corpos. Vocês vão entender o porquê que a gente vai gerar a malha desses dois corpos antes da malha dos outros corpos. Aí, ó, beleza, ele já gerou as malhas bem parecido com o que a gente tem aqui. Tá? Agora, as malhas tetaédricas são as últimas que a gente vai gerar, porque elas que vão se adaptar nessas partes de ligação.
Tá? As malhas tetraédricas são boas para esses tipos de complexidade. Então vamos para as malhas dos filetes. Tá? Então, começando aqui, vamos ver esses filetes. Vamos ver aqui, ó, o body sizing para essa parte para essa parte intermediária do filete foi de 0,04 polegadas. Então vamos colocar o sizing lá de 0,04 polegadas. Sizing aqui em Geometry, o filtro de seleção de corpo, selecionem esse, segurem o Ctrl e selecionem esse. Apply. Aí tem os dois corpos selecionados. E aqui 0,04. É isso, né? 0,04. Agora, vamos colocar aqui elementos hexaédricos também. Pedir para o software criar elementos hexaédricos nessa parte. Para isso, venham em Method, selecionem esses dois corpos, Apply, e aqui selecionem Hex Dominant. Agora podem selecionar esses dois corpos, selecionem eles, vai ficar os dois verdes. Clique no botão direito, Generate Mesh on Selected Bodies. E olha só, gente, o software criou aqui elementos com uma qualidade muito boa dessa região. Uma qualidade muito boa mesmo. Inclusive até parece que a qualidade ficou igual. Essa região aqui ficou um pouco maior do que essa aqui que a gente criou, né? Não tem problema. Agora, continuando aqui, vamos dar um sizing para essas partes aqui de 0,008. 0,008. Venham em Sizing, selecionem essas quatro partes, segurando o Ctrl, Apply, tem que aparecer 4 bodies aqui para vocês, 0,008 polegadas. É isso, tá certo. Aqui eu não coloquei nenhum método, eu não coloquei para ele selecionar elementos hexaédricos, porque aqui já é uma região mais complexa, então eu vou deixar o software escolher para mim. Tá, então selecione esses quatro corpos de novo, botão direito, Generate Mesh on Selected Bodies. E olha só o que o software fez, ele acabou gerando essa malha assim dessa forma, bem parecido com o que a gente tem, aqui. Tá. Agora ficou fácil. Falta só essas duas partes. Deixa eu voltar aqui, ó. Beleza. Eu quero que o software crie elementos tetraédricos para essas duas partes, porque elas são partes de transição aqui. Né? Vai dar erro se eu tentar criar elemento hexaédrico nessas regiões. Tá? Para isso eu vou em Method, vou selecionar esses dois corpos, Apply, e aqui eu vou selecionar Tetraregions. E vou deixar Patch Conforming, que não vai fazer diferença se a gente mudar isso, nesse caso. Porque ele não tem lá muitas arestas. Aliás, ele não tem nenhuma aresta. Na verdade ele deve ter aqui umas arestas que foram criadas, mas enfim, não vai fazer diferença. Vamos ver o tamanho dos elementos que eu coloquei ali. Body sizing é 0.03. Venham em Sizing, selecionem esses dois corpos, Apply e 0.03. Selecionem esses dois corpos, botão direito, Generate Mesh on Selected Bodies. E aí o nosso processo de criação de malha se finaliza. Tá? Então notem que a gente utilizou aí diversas estratégias para gerar essa malha. A gente foi criando a malha de parte por parte e em cada região a gente criou um elemento diferente, com um tamanho diferente. Tá? Sempre se preocupando com algumas coisas como, por exemplo,
essa diferença de tamanho de elementos aqui nas transições não são tão grandes, né? É claro que essa malha aí tem um monte de melhoria para ser feita, tá, pessoal? A gente tem elementos muito bons em todas as regiões, menos aqui onde foram gerados tetaedros. Aqui também tá bom os elementos, mas são as regiões onde os elementos são de não tão boa qualidade assim. Tá, se a gente for aqui em Mesh, Statistics, a gente vê que a gente tem quase 1,5 milhão de nós e 1 milhão de elementos. Isso significa que o software vai ter que encontrar deslocamentos em x, y e z para quase 1,5 milhão de nós. Para isso ele vai ter que gerar 3 vezes 1,5 milhão, ou seja, 4,5 milhões de equações algébricas e resolver esse sistema de equações algébricas para a gente. Tá? Então a malha, a gente pode tentar analisar aqui em Quality, Mesh Metric, Element Quality, a qualidade da malha. Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade da malha. Então, se a gente for ver, a gente tem uma qualidade boa de malha. Aqui a gente tem alguns elementos que, se a gente clicar aqui em cima, ele mostra esses elementos aqui, que na verdade a qualidade não está tão boa. Tá? Que, inclusive são elementos aqui numa região que é interessante para a gente, né? Então, inclusive, enfim, esse modelo é um modelo inicial, claro que ele exige algumas melhorias. Mas a qualidade da malha está boa assim para um primeiro modelo. Deixa eu tirar essa métrica aqui. E agora vamos para as condições de contorno. Tá, então vem o Static Structural. Deixa eu descer isso aqui para... e vamos para as condições de contorno. Tá, se a gente for olhar aqui, a gente tem uma força aplicada aqui de 500 libra-força, pound force, para baixo. Então vamos começar aplicando essa força aqui. Vamos aplicar aqui através de um bearing load. Tá. Vou selecionar aqui essa face, apply. E aqui em define by eu vou definir por componentes. A componente Z negativa. Z negativa é de menos 500. Beleza. Ele aplicou ali. Esse bearing load, ele aplica uma força aqui distribuída, como se fosse mesmo um pino aplicando uma força nessa face. Eu poderia usar o force normal mesmo, mas ele vai distribuir uniformemente nessa face, o que não é tão realista. Tá? Mas também não vai fazer diferença para a gente analisar essa região da solda aqui, que é o que nos interessa. Eu vou engastar essa face aqui. Tá? Então eu venho aqui ó, em Fixed, selecionei essa face, Apply. Pronto. Eu engastei, ou seja, todos esses nós aqui têm todos os graus de liberdade fixados, ou seja, igual a 0. Rotações e deslocamentos iguais a 0. Agora, pessoal, só falta uma condição de contorno, que é a seguinte. Essa é uma parte interessante aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui. Eu vou tentar... Bom, selecionem esse corpo aqui e Hide Body. Selecionem esse, Hide Body. Tá vendo essa face aqui? Como que vai ser o contato dessa face com um bloco que está aqui desse lado, né, numa situação real? É claro que a solda tem uma penetração e aí, na verdade, vai ter assim um contato, né? Por causa da penetração da solda, então aí vai acabar gerando uma coisa só. Mas nesse nosso modelo, vamos supor que a solda não penetre, não vai ter penetração, que nem está aqui no caso. Nesse caso. Bom, se a gente aplica uma força para baixo aqui nessa região, a parte de cima da viga vai ser tracionada e a parte de baixo vai ser comprimida. Então, essa face aqui vai tender a comprimir o bloco. Essa face aqui vai tender a se afastar do bloco.
tá? Então, se eu grudasse essa face com um bloco, nessa parte superior, onde haveria essa tendência de afastar, o modelo não estaria apresentando de forma adequada, né? Porque aí estaria grudado e adicionaria uma certa rigidez. E aí iria menos tensão para a solda. Bom, para a gente contornar esse problema, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode gerar um contato entre essa face e aquela que modelasse esse tipo de comportamento. Esse contato geraria uma não linearidade no sistema de equações algébricas que o software vai resolver. E aí, isso vai gerar um problema a mais, né? A gente teria que modelar esse contato de forma correta para extrair os resultados de qualidade aceitável. Para um primeiro modelo, eu vou fazer de outra forma. Eu vou colocar aqui uma função de contorno, vem um static structural, essa frictionless. Selecionem essa face, apply. Essa função de contorno frictionless, ela não permite que essa face entre nesse plano que foi selecionado, tá? Mas ela permite que essa face consiga deslizar na direção tangencial desse plano que foi selecionado, que seria esse plano aqui. Tá? Deem uma lida aqui no que essa condição de contorno faz para vocês entenderem melhor. Bom, a partir daí, todas as condições de contorno foram definidas. Agora eu vou mudar um solve e ele vai resolver esse nosso modelo. Deixa eu dar um Shift F9 para ele mostrar todos os corpos. Opa, não deu certo. Selecionar esses dois corpos aqui, botão direito. Ele não está deixando eu mostrar os corpos aqui agora. Tudo bem, depois eu... Bom, enquanto isso, pessoal, enquanto vai resolvendo ali, talvez demore um... Deixa eu fechar aqui esse modelo que é o que está pronto. Bom, enquanto isso, pessoal, eu vou mostrar como que foi resolvido esse problema aqui de forma analítica. De forma analítica, foi calculado uma tensão de cisalhamento na garganta da solda primária, ou seja, um cisalhamento que acontece diretamente dessa força de 500 pound force, que nada mais é do que a força dividido pela área. Antes ele mostra aqui como ele calcula a área, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A área que eu estou falando aqui é a área da garganta da solda. Tá? No livro ele tem uma tabelinha aqui, como que esse cálculo é feito. Aqui, ó. Bending Properties of Fillet Welds. Aqui, já que vai ter essa flexão na solda, né? Não na solda, mas na viga, a gente vai ter que fazer o cálculo do momento de inércia do filete de solda. Na verdade, não do filete de solda, mas da parte da seção transversal da garganta da solda. Se vocês quiserem entender como tudo isso é feito aqui, é só pegar esse livro e dar uma lida nessa parte, é bem tranquilo. A nossa solda, ela tem esse formato aqui, ó. Uma solda de um lado, um filete de um lado, outro filete de outro. A área da garganta da solda é 1,414 HD. H seria a altura do filete de solda em si, e o D seria essa altura aqui. E a gente vai usar essa informação aqui, ó. O momento de inércia unitário da garganta da solda é D ao cubo sobre 6, e o D é o comprimento da solda. Tá, vamos voltar aqui para o exercício. Então, aqui basicamente ele faz esse cálculo. Ó. A área é 1,414 HD. A altura do filete de solda é aquele 3/8, ou 0,7
375 polegadas. Então fica 1,414 vezes o H vezes o D. O D é 2 polegadas, que é aquela altura, ó. 2 polegadas é essa altura aqui, ó, que é o comprimento do filete de solda. 1,06 polegadas ao quadrado. O momento de inércia unitário da solda é d ao cubo sobre 6, que é o 2 polegadas ao cubo sobre 6, 1,33. Para você encontrar o momento de inércia da solda, você tem que multiplicar o unitário pela altura da garganta da solda, que é 0,707 vezes a altura da solda. Tá? Esse H é a altura da solda, não da garganta da solda. A altura da garganta da solda é um pouco menor, né? Que ali é um triângulo, ali é a altura do triângulo. Que é 0,353 polegada ao quadrado. Essa é a inércia. A tensão de cisalhamento na garganta da solda primária é simplesmente a F por A, essa força aqui pela área da garganta da solda. Então, 500 dividido por 1,06, que deu 0,472 kPSI. A tensão de cisalhamento secundária, aqui nessa região de cima, onde a gente tem a maior tração devido a esse momento fletor, é mR por I. O momento é a força vezes a distância, que é o 500 vezes o 6. A distância aqui, ó, até o ponto que a gente está fazendo isso tudo. E o R é a distância da linha neutra até a região ali, que seria metade de 2, né? 1 polegada, que é esse 1 aqui. E aqui é a inércia que foi calculada, 8,5 kPSI. Então a gente tem essa tensão de cisalhamento primária, essa secundária na garganta da solda. Fazendo a combinação dessas duas tensões, né, que é o quadrado da primeira, mais o quadrado da segunda na raiz, a gente encontra 8,51 kPSI na garganta da solda de tensão de cisalhamento. Agora, olha só que interessante, tá? O método que ele usa aqui para fazer o cálculo de coeficiente de segurança é o seguinte. Aqui ele mostra o filete de solda que foi utilizado é um E60. Esse filete de solda, se a gente for ver aqui mais para cima, numa página mais acima, ele mostra aqui, ó, eletrodo E60 tem uma tensão de escoamento de 50 kPSI, ou 345 megapascal. Só que um material, ele tem, de acordo com a Distortion Energy Criterion, ele tem uma capacidade de 57,7% da tensão de escoamento para cisalhamento. Ou seja, a tensão de escoamento para um material com relação à tensão de cisalhamento é 57,7% da tensão de escoamento para escoamento de tensão normal. Tá? Então, essa parte de cima, o numerador, seria a tensão de escoamento para a tensão de cisalhamento, 0,577 vezes a tensão de escoamento dividido pela tensão que está acontecendo, a gente encontra um fator de segurança de 3,39. Tá? Aqui para baixo, a parte de baixo aqui, o resto da resolução aqui não interessa para a gente. Tá? Vamos só até aqui essa parte do exercício. 3,39 foi o coeficiente de segurança que ele encontrou. Qual vai ser o coeficiente de segurança que a gente vai encontrar aqui nesse nosso modelo? Bom, aparentemente ele está resolvido. Aqui em Solution, vamos gerar aqui Stress, Equivalent Stress. E Deformation Total. Vamos clicar no botão direito e Evaluate all Results. Que ele vai gerar as tensões no modelo como um todo. Se eu for aqui em Equivalent Stress, se eu for em Edges, no Wireframe, só para ele tirar o Wireframe. Aí ele mostra como que aparecem as tensões aqui na nossa solda. Então notem que existe um acúmulo de tensão bem no notch. Tá? Tanto em cima quanto embaixo. Bem interessante. E também tem um acúmulo de tensão na raiz da solda.
Só que a gente não vai analisar muito bem esse acúmulo de tensão aqui, porque a gente não aplicou o raio de 1 milímetro ali, tá? Então vamos olhar mais aqui esse acúmulo de tensão no NOT. E aqui ele mostra a deformação total. Isso aqui não interessa muito pra gente. 0,06 de deformação total. Venho aqui em Solution, Stress, Equivalent von Mises, e aqui em Geometry, vocês venham no filtro de seleção de corpo, selecionem esse e esse, para selecionar os corpos simultaneamente, segurem o botão Ctrl e vão selecionando com o botão esquerdo do mouse. E Apply. E vamos Evaluate. Pronto. Aqui ele mostra as tensões nos filetes de solda. Tá mostrando aqui o acúmulo de tensão aqui nessa ponta. Se eu apertar aqui em Maximum, ele vai mostrar onde está acontecendo a máxima tensão de von Mises. Tá? Essa tensão de von Mises a gente já pode comparar diretamente com a tensão de escoamento do material, para calcular o coeficiente de segurança. Tá? E aí a gente nota que a gente tem aqui 25 kPSI ou 25.000 PSI. Tá? A unidade está aqui em PSI. Gente, eu já fiz aqui uma análise de convergência dessa malha. É claro que ela exige algumas melhorias, um refino maior aqui nessas regiões e também fazer o raio aqui nessa região. Inclusive eu modelei isso aqui como um corpo só, uma peça única e tudo com elemento tetaédrico. A tensão, o acúmulo de tensão nessa região, ela não foge muito dessa ordem de grandeza aqui de 25.000 PSI. Tá? É claro que eu tenho que refinar um pouco mais essa malha aqui nessa região para fazer esse estudo de convergência, melhorar a qualidade dos elementos para chegar num resultado ainda melhor. Mas a ordem de grandeza aqui dessa tensão, nesse acúmulo de tensão nessa região, acredito eu que esteja aí já numa qualidade boa. Tá. Gente, a gente poderia fazer outros estudos aqui desse filete de solda, criando um plano aqui, examinando a tensão de cisalhamento na garganta da solda, né? Para fazer a comparação do que ele obtém nos cálculos analíticos ali, mas eu fiz esse estudo, mas não vale muito a pena. O cálculo analítico realmente ele é algo muito aproximado e não muito real com o que acontece na realidade, né? Não que não funcione, né? Ele funciona para você fazer o cálculo da altura do filete de solda de forma conservadora, inclusive, mas não é algo muito preciso para o cálculo de tensões. Inclusive ali ele assume como se fosse uma tensão de cisalhamento constante aqui nessa garganta. Só de a gente olhar aqui assim, a gente vê que não é. Né? Essa tensão varia. E tem um acúmulo de tensão, inclusive, na raiz. Bom, por último aqui, então, vamos fazer o cálculo do coeficiente de segurança. Tá? Então a gente teve aqui 25 kPSI. Qual é a tensão de escoamento do eletrodo? Vamos voltar ali. Era 50, né? Vou voltar aqui para essa tabela. E60, a tensão de escoamento de 50. 50 kPSI. Ou seja, o coeficiente de segurança está por volta de 2, né? Aqui está mais ou menos metade da tensão de escoamento nessa região de acúmulo de tensão. Né? Acabou gerando um coeficiente de segurança menor do que foi calculado de forma analítica. Né? O calculado de forma analítica acabou resultando em 3,39. Aqui a gente acabou obtendo um resultado maior no NOT. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui acho que deu para aprender bastante técnica para geração de malha. Né, só uma observação com relação à malha. Vocês notem que eu gerei primeiro a malha desse, e por último a malha dos tetaedros. Isso porque, olha só, notem que aqui nessa região de ligação ele tem que fazer os nós se coincidirem. Uma malha tetaédrica ela não tem problema em fazer isso, essa transição.
Agora, se eu criasse primeiro a malha tetaédrica e depois essa malha de hexaedros, ele teria problema em fazer essa continuidade aqui. A malha não ficaria legal, não. Tá, então, por isso que eu fiz isso. E só uma última observação aqui. Para a gente melhorar o contato entre essa face e essa face, eu vou até mostrar para vocês como é que eu faria. Eu vou esconder todos esses corpos aqui, ó. Inclusive eu vou esconder esse aqui também. Beleza. Agora, vamos supor que eu não tenha usado esse Frictionless Support. Vou deletar ele. E eu fosse utilizar um contato. Então, vou aqui em Contacts, Insert, Manual Contact. O contato que eu geraria aqui seria um contato chamado Frictionless. Esse contato, ele não permite que esse corpo penetre naquele, só que ele permite que esse corpo se distancie daquele, que é justamente o tipo de comportamento que eu gostaria. E aí, para gerar esse contato, eu teria que selecionar as duas faces. Eu teria que selecionar, deixa eu dar um hide body, eu teria que selecionar essa face aqui e deixa eu mostrar todos os corpos. E a outra face que eu teria que selecionar seria essa face aqui. Opa. Na verdade, calma aí, deixa eu ver. Eu vou colocar o modo de seleção de corpos. F9. F9. Contact. Essa fase aqui mesmo. Apply. E aí rodar a simulação de novo, só que isso aqui vai demorar bem mais para resolver, porque o contato gera uma não linearidade no sistema de equações algébricas que o software resolve. Aquele sistema de 4 milhões e meio de equações algébricas. Ele teria que percorrer algumas interações. Bom, deixa eu dar um Shift F9 para ele mostrar tudo. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Para quem quiser modelar soldas de forma mais correta, deem uma olhada nesses materiais aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Pesquisem sobre isso aqui, ó, Effective Notch Stress Method. Existem outros métodos para modelar solda, tá? Esse não é o único. Mas esse é o método que eu achei mais legal para modelar. Tá? E eu vou continuar fazendo aqui melhorias nesse modelo e criar esse raio aqui. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e o conteúdo chegar em mais pessoas. Tá? Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.